Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Bem-vindos ao nosso Plasticast, o podcast com 3 cirurgiões plásticos. Nós somos 3 amigos e estamos aqui para esclarecer para vocês tudo sobre cirurgia plástica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Eu tenho certeza que todas vocês gostam muito desse assunto, que é a lipoaspiração. Lipoaspiração, hidrolipo, lipoescultura. Vamos falar sobre tudo isso, tirar todas as suas dúvidas. Boa noite, doutor Pinotti, tudo bem? Boa noite, doutor Elódia. Boa noite, meu Boa amigo, noite, doutor doutor Nívio. Nívio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutor Elódio, doutor Pinotti e os nossos amigos. Muito bom estar aqui, né? Sempre é um prazer. O assunto é bem interessante, vou falar sobre lipoaspiração e a gente já tem alguma imagem para a gente poder ilustrar o nosso assunto. E se você tiver alguma dúvida, gente, já coloque aqui, tá? Já coloque aqui para a gente poder esclarecer você. Vamos lá, lipoaspiração. Onde é possível fazer? Quais são as regiões em que é possível fazer uma lipoaspiração? Olha só quantas regiões, gente. Papada. Papada é aquela região aqui embaixo do queixo, né, que a gente chama de papada. Aí não está mostrando, mas também tem a lipoaspiração no rosto aqui, na parte inferior do rosto. Axilas, aquela gordurinha que as mulheres detestam, né? A gente tem que diferenciar muito o que é dobra de pele que existe do que é gordura nessa região, né? Braço também. Braço, abdômen superior, abdômen inferior. Flancos, culotes, região íntima, que é a vulva, a região interna das coxas, a região dos joelhos, interno de joelhos, a região das costas toda, o dorso superior, o médio inferior, o braço na parte posterior também do braço, região glútea. Tem pessoas que a gente arredonda o glúteo, né? Às vezes tem em volta do glúteo tem muito excesso de gordura para deixar redondinho, empinadinho. Região posterior de coxas. Doutor Pinotti, me fala aí sobre essas regiões, algumas particularidades, o que você pode acrescentar no que está escrito aí nessa ilustração? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, inicialmente. Eu acho interessante, assim, a lipoaspiração a gente pode retirar a gordura de várias regiões do corpo, né? Tem gente que faz lipoaspiração até na face, né? E dependendo da experiência do cirurgião, o resultado é muito bom. Agora, lipoaspiração você pode fazer lipo em todas essas regiões que o desenho está mostrando. São regiões que eu, particularmente, faço em praticamente todas as minhas pacientes. Só não aconselho também a fazer lipoaspiração do joelho para baixo por causa da vascularização ser muito baixinha, né? E desses todos os locais aí que estão sendo mostrados, assim, uma coisa que eu acho interessante que eu tenho feito há praticamente 2 meses, que é a lipoaspiração do colo da paciente também. Então a gente tem feito lipoaspiração embaixo da clavícula. E isso ajuda também a gente conseguir uma melhor definição do colo da mama. Então, a partir do momento que você abaixa também essa região aqui, o colo da mama começa a aparecer mais. Então, é mais um detalhe que eu comecei a agregar nas minhas cirurgias de lipo. Olha que bacana, interessante do colo, né? É. A gente faz também muito aqui, né? Entre as mamas, para marcar bem. E aqui bem na lateral da mama também, para deixar bem redondinha, né? Tenho feito de rotina do colo também, que eu acho que é uma região que... Porque muitas vezes a definição da mama não é apenas o tamanho da prótese ou o formato dela, mas também tem aquela questão de se tem uma gordurinha muito grande em cima, ela não vai dar aquele aspecto que às vezes o paciente quer bem marcado. E você lipando essa região, eu gosto bastante do resultado. Além de você poder utilizar essa própria gordura para fazer enxerto na própria mama também, o que é muito legal em casos onde a mama da paciente é muito afastada ou você quer uma projeção extra do colo também. É bacana falar, porque as mulheres hoje, elas procuram esse desenho de mama marcada, que antigamente a gente evitava, né? A gente não queria, a gente deixava a loja da prótese, por exemplo, bem larga para ficar um aspecto natural, que era o que era desejado, isso estou falando 20,
25 anos atrás, o desejado era um colo mais natural. Hoje em dia, não. As mulheres querem colo marcado. E para marcar o colo, tem que estar com essa parte superior bem fininha. Então, a lipo fica legal para desenhar essa parte superior. E a parte da mama mais projetada. Então, um enxerto de gordura, o próprio retalho, se for feito uma mamoplastia, para marcar bem essa região. Fica bonita. Se me permite falar, eu acho que é legal a gente comentar para o paciente que está chegando hoje, que está planejando fazer uma lipo. Eu sempre gosto de falar sobre a questão da lipo para quem está chegando agora, né? No nosso podcast, está querendo saber sobre lipo. O que é a lipoescultura? A gente começar do básico, né? Tipo, por que a gente faz a lipoescultura? Como surgiu a lipoescultura? Por que a gente fala, né, que a gordura para a gente é como se fosse ouro, né? Que você consegue utilizar em vários lugares. Eu posso começar a falar sobre a história um pouco da lipo, né? Porque a lipo, na verdade, ela surgiu de uma forma que a gente sentia necessidade de fazer o quê? Antigamente você não tinha uma forma de fazer a lipo, então você só tinha corte. E lá nos primórdios, então, foi visto que você tirando a gordura com cânulas, você conseguia retirar elas sem machucar os tecidos. Então, Ilu foi um dos criadores da lipoaspiração. Ele começou a fazer com cânulas mais grossas e com o tempo foram refinando essas cânulas. Isso faz mais ou menos uns 20, 25 anos, eu acredito, né? E nesse período ela avançou demais. E interessante que é pensar que no início elas eram feitas pequenas áreas, né? E não se tirava muito. Hoje a gente já tem mais segurança do que tirar, porque foi avançando e cada vez ficando mais refinada. Mas nada mais é a lipoaspiração do que você retirar a gordura do corpo e a lipoescultura você também usar aquela gordura para fazer, então, enxertos em algumas regiões. Né, Dr. Pinotti? Eu vou um pouquinho mais ainda no passado, Dr. Nívio. Se você pega praticamente o final da Primeira Guerra Mundial, na França, tinha uma cirurgia plástica chamada doutora Suzanne e um cirurgião plástico já chamado Dr. Charles. E ali mais ou menos em 1920... eles fizeram lipoaspiração antes do Ilu. Bem interessante, né? A história da lipoaspiração, mas começou ali principalmente para fazer as reconstruções e tal, na época da Primeira Guerra Mundial. Então, provavelmente a primeira lipoaspiração foi feita mais ou menos ali em 1920, eu acredito. E hoje, inclusive, ela é tão avançada que, por exemplo, um dos colegas, o Dr. Arimateia também, que faz microrreconstrução, ele tem um trabalho que ele utiliza naqueles pacientes que sofreram trauma, que perderam pele, que, por exemplo, muitas vezes não tinham como fazer enxertos em regiões, por exemplo, como o calcâneo, né, que é o calcanhar. Hoje ele tem usado gordura com o vácuo para fazer com que aquele curativo à gordura pegue. Depois ele enxerta a pele, fazendo com que pacientes que muitas vezes não iam mais caminhar, hoje podem caminhar. Então a gente vê que a gordura hoje tem células tronco, tem fatores de crescimento, e que realmente ajuda muito o paciente na sua recuperação. Por isso que a gente não fala, né? A gordura, a gente tem que entender que ela é muito boa. O que a gente não quer é a localização, às vezes, que ela tá, né? A gente não quer a gordura em exagero, mas a gordura é muito benéfica. A gordura, por ter ser um tecido rico em células-tronco, ele é um tecido que a gente trabalha bastante também favorecendo o rejuvenescimento, né, do rosto. Por exemplo, a lipoescultura no rosto favorece o rejuvenescimento através das células-tronco. A gordura, quando ela é bem localizada, ela é muito bem-vinda, né? A gente não quer excessos, por isso que a gente faz a lipoaspiração. Perfeito. Vamos falar sobre lipoaspiração, então. Deixa eu ver. De braço. Vamos começar com braços? Ou vocês querem começar com outra região? Pode ser. Pode ser braços? Você define, doutora. Tá. Uma coisa que eu tenho feito bastante é a hidrolipo, que é aquela lipoaspiração com a paciente acordada. E para braço, eu vejo que tem uma definição bacana. Por quê? Porque, às vezes, a paciente ela tem excesso de gordura e tem um pouquinho de flacidez. E eu não gosto muito da cicatriz da dermo de braço, aquela cirurgia que a gente tira o excesso de pele nos braços. Então, o que eu proponho para esses pacientes? A gente fazer uma hidrolipo de braço. Claro que eu não vou tirar toda a gordura, tiro um pouco. E também faço aquela lipo superficial no final para retrair a pele. Então, só de fazer essa lipo e retrair a pele já dá um resultado fantástico. Em algumas pacientes eu falo assim, vamos fazer essa cirurgia. E se ainda não está com aquele resultado que você quer,
braço mais definidinho, a gente faz depois de um ano de novo para também estimular de novo essa retração da pele. Fica legal. Teve uma paciente que eu tirei 700 ml em cada braço, ela ficou super feliz só com esse resultado. Então, evitou, nesse caso que não era uma flacidez grande, né? Não tinha indicação total de dermolipectomia de braços, então ela tinha um pouco, já estava pensando se ia fazer ou não, evitou essa cirurgia e teve uma retração. Eu vejo que essa pele, apesar de ser uma pele fina, de ser uma pele que ela tem uma tendência à flacidez muito grande, assim como a face interna de coxas, principalmente nas mulheres, a gente consegue promover no final da lipoaspiração uma retração dessa pele e ter um resultado bacana para evitar ou postergar uma dermolipectomia de braços. O que vocês falam Eu gosto sobre muito isso? da lipo de braço, que você consegue pegar hoje de uma maneira ou definição menor ou também uma definição maior, até fazer um pouco do desenho da musculatura, né? Sim, sim. Então, você lipando em regiões específicas, mais quantidade ou menos quantidade, você consegue deixar ela. E usar de técnicas para retração, seja superficial, seja profunda. É uma lipo pequena, ou seja, pode ser feita também sobre anestesia local. O termo de hidrolipo, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, porque às vezes o pessoal utiliza ele de uma maneira errada, né? Vende uma hidrolipo e virou uma coisa banal. Eu prefiro uma lipo de pequena ou uma lipo com anestesia local em consultório. Mas o resultado é muito bom. Lógico, a gente fala de braço é a parte superior, né? Não essa parte da mão, nem antebraço, nem isso. Apesar que a gente tem colocado enxerto de gordura em mão também, Ah, é fantástico. que aumenta muito aquela questão que com o envelhecimento começa a ficar mais... A própria pele e também o tecido fica mais esqueletizado, né? E a gente colocando a gordura fica uma mão bem legal. Você falando de lipoescultura, é legal essas lipoenxertias, né? Que a gente coloca em regiões que, com envelhecimento, o rosto vai ficando mais fino, a mão vai ficando mais fina, o colo, né? Eu Então, gosto muito, assim, rosto, né? Lipo do mento, lipo do pescoço também, né? O pessoal faz até lipo na orelha. Já viram também? Às vezes enxertam gordura na orelha. enxertia de Então, gordura. sim, pacientes com Sim. mais idade, às vezes fica com aquela orelha mais caidinha. Você põe um pouquinho de gordura, Fica 2 ml, já fica com aquela orelhinha mais assim. E são eu digo assim, com relativa segurança, né? Tem que, claro, ter que obedecer todos os cuidados, mas eu acho sensacional. Eu sei que você faz muita lipo de braço, né, doutor Pinotti? Fala aí do desenho que você faz no braço, que é lindo. Eu estou ouvindo vocês falar, né? Mas a lipoaspiração é uma arte mesmo, né? Eu acho que uma lipoaspiração bem feita é aquela lipoaspiração que você vai tirar a gordura com carinho, cuidar muito bem da pele dessa paciente e tratar muito bem a gordura que você tirou para você aproveitar ela para poder usar em outras regiões, né? Como você falou. Então, eu acho que a lipoaspiração ela tem várias etapas importantes. Saber tirar muito bem para você não causar nenhuma iatrogenia, né? E depois tratar muito bem a gordura e reaproveitar ela, porque a gordura é uma das coisas uma substância tão importante para a pele, capaz de nutrir tão bem a pele. Então, super importante que a gente trate bem a gordurinha quando a gente tira, para poder aproveitar ela em benefício do paciente. Pediram para eu tornar aqui o Plasticast cada vez mais acessível. Então, doutor Pinotti, defina iatrogenia para os pacientes. Eu diria assim, na questão da lipoaspiração, vou aproveitar o gancho então que você tocou nesse assunto, porque talvez a lipoaspiração seja a cirurgia mais invadida por não cirurgiões plásticos fazendo, né, esse procedimento, né? E não é à toa que talvez seja a cirurgia mais causadora de pânico nas pessoas, porque, sem dúvida, essa questão de invasão da cirurgia plástica por não cirurgiões plásticos fez com que a lipoaspiração, que é uma cirurgia maravilhosa, se tornasse uma cirurgia que apavora as pessoas, né? Infelizmente a gente vê, né, que hoje para você fazer uma lipoaspiração você tem que ser cirurgião plástico. Pelo Conselho de Medicina tem que ter pelo menos cirurgia geral, mas tem que ter habilidade de cirurgião plástico para poder fazer com todos os cuidados necessários. Não pode banalizar, né? Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. E lipoaspiração é uma cirurgia plástica. É como o doutor Nível falou, que eu acho interessante, a gente usa o termo hidrolipo porque ficou
o termo usado que os pacientes entendem, mas, na verdade, é uma lipoaspiração de pequeno porte feita sob anestesia local. E a gente tem um limite do que pode usar, porque o anestésico local a gente não pode exceder a taxa de toxicidade dele. Ou seja, se o anestésico local em excesso, ele pode ser tóxico. Então, o cirurgião plástico usa uma quantidade assim muito menor do que o limite de toxicidade para não ter risco nenhum. Por isso que a gente tem áreas pequenas quando a gente faz essa hidrolipo, tá? Por isso que o que aconteceu, eu lembro, teve uma época que teve vários problemas com lipoaspiração. Era muito falado na mídia, tudo, mas 98%, né, dos casos eram feitos por não cirurgiões plásticos e em lugares que não eram ambientes hospitalares. Então, tem que ser feito por ser uma cirurgia com todos os critérios, todos os cuidados que a gente tem em quaisquer outras cirurgias. Tá? É uma cirurgia plástica, uma das mais feitas, mas tem que ter todos os cuidados, sim. Tem que ter muita responsabilidade em fazer. Mas voltando, assim, que a gente estava falando, hoje as técnicas que nós usamos mais para lipo, né? Nós chamamos de técnica úmida ou superúmida. O que significa isso? Você vai colocar na região, então depois do paciente anestesiado, você vai botar uma solução que é soro fisiológico, adrenalina, ou substâncias que também vão trabalhar para com que você faça inchar aquela região, né, de gordura. E nessa maneira você vai conseguir então retirar aquela célula gordurosa. O objetivo hoje numa lipoescultura você tem de tirar a célula gordurosa, ajudar também, dependendo, para fazer a retração daquela pele, mas da maneira que seja menos traumatizante, né? Tanto para vaso, tudo. Então, você utilizando dessa parte que você injetou o soro, você vai retirar. Hoje nós temos definido claramente os limites que tem, né? Do que pode ser retirado ou não, né? Numa questão de uma lipoaspiração. Então, o limite hoje é 7% do peso do paciente. Só que a gente até conversou sobre isso, né? Isso é relativo. Porque uma paciente muito magrinha não vai ter muita gordura, então você não vai chegar nesse limite. E uma paciente que ela tem muita gordura, você também às vezes pode passar um pouco. Só que a gente usa isso como um parâmetro. E é muito legal a gente pegar e então entender que você vai fazer... Primeira questão, vai tirar a gordura. Essa gordura ela vai ser armazenada para ser reutilizada no próprio paciente. Não pode ser gordura de outra pessoa, você não pode doar gordura. Apesar de que já estão se discutindo hoje a possibilidade de ter bancos de gordura específicos para a questão, como falou, de queimados ou reconstrução dessa maneira. Mas você vai usar a gordura do próprio paciente naquele momento, né? Tem expectativas e pesquisas de você pode armazenar sua gordura, inclusive por uma questão de bancos de células-tronco, e vai tentar também nesse momento fazer a retração da pele. Então esses são os básicos do que a gente fala quando vai fazer lipoaspiração. Sim, tem alguma observação? Não, perfeito. Acho que pode passar para a próxima foto. Aqui. Essa foto é interessante, mostrando... A gente já falou em um podcast anterior sobre a região que o cirurgião plástico trabalha, né, que é a região acima do plano muscular. Esse em vermelho aí é o plano muscular. Então, é um recorte da paciente de lado, né, tá no meio, tá, como se tivesse cortada ao meio. Então, você vê que aí tem um músculo em vermelho, que é o músculo do abdômen. Acima dele, você vê uma camadinha de gordura e a pele nesse achurado preto, aí, nesse desenho preto. A gordura visceral é aquela gordura que a gente já falou, que é a que está no meio das vísceras, ou seja, essa gordura a gente não pode interferir, né, como cirurgia plástica. Essa gordura, a gente não pode fazer uma lipoaspiração nessa gordura, que só com emagrecimento mesmo que diminui. E a gordura que a gente usa é essa do subcutâneo, que é abaixo da pele. Essa é a região que a lipoaspiração trabalha. Ou seja, se você consegue pegar a gordura, você consegue sentir com a mão assim, essa é a gordura que é trabalhada na lipoaspiração, tá? Então, no abdômen, se você consegue sentir, pegar, você está trabalhando essa gordura. Você sabe que essa gordura é que o seu cirurgião pode trabalhar. Abaixo disso, quando você bate o dedo aqui no abdômen e sente duro, você está sentindo que é o músculo. Então, abaixo do músculo, não dá para lipoar, tá? Então, eu falo isso para os pacientes para saberem o que elas podem esperar da lipoaspiração ou não. Você tem algo a falar, doutor Pinotti? Não, perfeito. Só lembrando que a gordura visceral é aquela gordura que quando começa a emagrecer é a primeira que a gente perde, né? Então você vai perder gordura como um todo, mas você perde bastante da gordura visceral. E é lógico que ela acumula e aumenta se você comer assim,
muito carboidrato, Açúcar. uso de álcool, gordura, muita pizza é uma coisa que aumenta também essa gordura visceral. Então tem que cuidar e maneirar nisso. Ele tá falando isso que a gente acabou de comer uma pizza, né? Só lembrando, né? Que não pode. O próximo vai ser mais Mas vai light. ser só de vez em quando. Depois Depois eu uma pizza de massa fermentada, Sim. com queijos especiais. Massa italiana, né? sei. Com o glúten italiano, que não tem tanto, né? A massa italiana tem tanto glúten. Tem a próxima? A gente tem várias desculpas, né? Lipo emagrece? Olha que pergunta legal. Lipo emagrece? Doutor Pinotti. Bom, vamos lá. Geralmente, sim. Né? Se você pega, por exemplo, 1 litro de lipoaspiração e você for pesar, isso aí vai corresponder a mais ou menos 560 gramas. Né? Isso pode variar de alguns trabalhos científicos para outro, mas em média é 560 gramas. Então, se um paciente fizer uma lipoaspiração de 1 litro, ele chega a emagrecer 560 gramas. Então, lipoaspiração, ela emagrece sim. É que se você pega a história da lipoaspiração, né, os cirurgiões mais antigos, eles falam que a lipoaspiração, ela não foi feita para emagrecer, né? Ela foi feita para dar contorno para o paciente. Mas, sem dúvida, além do contorno, o paciente tende a emagrecer, sem dúvida. Eu também concordo que emagrece. E outra coisa, estimula o emagrecimento também, né? Tem pacientes que fazem a lipo, elas têm uma gordurinha localizada numa região que não é legal, que ela não gosta muito. Por exemplo, tem uma gordurinha localizada só no abdômen inferior, por exemplo. Você faz uma lipoaspiração lá, a autoestima dela aumenta, ela começa a se cuidar mais e ela começa a emagrecer espontaneamente mesmo, se alimentando bem. Olha só que legal essa imagem, que essa imagem ilustra bem o que eu falei. Ela está pegando a pele, então ela está pegando subcutânea. Aí você vê a quantidade de gordura que ela tem através da pega dela na mão. É isso que você tem que avaliar. A região que vai ser lipoaspirada é essa, é onde bate o dedo. Ela está batendo o dedo na musculatura, o que está acima da musculatura é o que ela está pegando. Aí uma coisa importante também salientar, né? Que sempre vai ter um percentual de gordura. Mesmo a gente lipando, nunca vai tirar toda a gordura, né? Claro. Fica uma parte ali, porque você quer deixar o mínimo possível naquela região, mas ainda vai continuar com uma gordura. Então a situação de você dizer que vai tirar toda a gordura ou para tirar toda a gordura, não é possível. Você vai sempre deixar alguma questão residual, inclusive para a pele poder ter essa mobilidade, né? Senão ela ficaria presa num plano profundo que não é o que a gente quer. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia só complementar porque você falou que a lipoaspiração é um incentivo, né, para o paciente emagrecer mais. E eu concordo plenamente, né? Eu acredito que a lipoaspiração é a cirurgia que mais dá um up, que mais eleva a autoestima de uma paciente. Entre todas as cirurgias plásticas, eu acho que é a cirurgia que mais transforma, na minha opinião. Né? E aproveitando o gancho que o Dr. Nive falou, né, que sempre fica uma gordurinha, isso é obrigatório, né? Porque se você tira toda a gordura de uma região, você tira a vida da pele, né? E aí começa a ter os casos de necrose, né, de pele. Então, importante mesmo. É importante que você falou, porque realmente a paciente aí começa, eu tô sobrou um pouco de gordura tudo, mas muitas vezes a pele mais grossa. Outras vezes pode ser também que ela está pegando o músculo. Você pega assim, tem umas que pegam bem, pegam o músculo junto, que às vezes ele está um pouquinho flácido. E também porque sempre deixa um pouquinho para ter vitalidade. A gente não pode tirar toda a gordura, senão o tecido corre o risco até de perder toda a vitalidade, ou seja, necrosar. Nós temos uma pergunta aqui. Eu posso fazer lipoaspiração estando acima do peso? Quem quer responder? Posso responder. Pode responder. A resposta seria sim, é possível você fazer uma lipoaspiração acima do peso, né? A minha rotina é essa, né? Praticamente, né? A cirurgia que eu mais faço é a lipoaspiração e raramente chega uma paciente
toda magra para eu fazer lipoaspiração. Geralmente as pacientes que eu faço essa cirurgia estão acima do peso. E eu não vejo isso como uma contraindicação. Agora, temos que avaliar o tanto, né, desse sobrepeso, ver se não tem que fazer alguma outra cirurgia associada, como a abdominoplastia, ou quando o excesso de peso for muito, aí a gente tem que preparar bem essa paciente antes de operar. Mas sim, é possível fazer se ela estiver um pouco acima do peso. Eu concordo, um pouco acima é uma questão que a gente faz de rotina. Mas é importante o paciente saber que a gente vai investigar como é que está a questão de saúde dele, né? Então, assim, se tem diabetes, tem que tratar diabetes, se tem pressão alta, tratar a pressão alta. Estando ele bem de saúde, a gente vai fazer acompanhamento. Sempre ligado, né, com a questão de o paciente saber que tem que manter o peso, tentar diminuir até a data da cirurgia. Mas eu vejo muito o que você falou também antes, né, doutor Elode, que realmente o paciente no pós-operatório, ele já, mesmo às vezes ele operando um pouquinho acima do peso, ele vai começar a se dedicar a perder aquele peso. Foi um investimento, foi uma questão de tempo que ele ficou ali, as questões da cirurgia em si, a recuperação. Então ele está mais disposto a, claro, não voltar como ele era antes. Então é muito comum o paciente, depois da cirurgia, perder 5 a 10 quilos ou mais, só pelo fato de ter operado e querer fazer mais atividade física e cuidar mais da dieta. Então é uma cirurgia que a gente vê que tem um impacto na parte emocional de autoestima muito grande, né? Sim, autoestima é tudo, né? Realmente, a paciente que faz uma cirurgia plástica, a autoestima dela melhora muito. Então, ela começa a se cuidar mais. Tanto é que a paciente que faz uma cirurgia plástica, geralmente ela volta para fazer outra. Não fica só na primeira, não. Ela gosta, sente que é confortável, que é tranquila e ela tira aquele medo, né, da cirurgia plástica e volta para fazer outras. Vamos falar de outra área agora, de lipoaspiração? Vamos falar de abdômen, já que a nossa foto aqui está mostrando outra abdômen. foto? Tem outra foto? Ah, aqui é a quantidade de gordura retirada durante a lipoaspiração. Essa gordura fica acumulada nos frascos. E você observa que a gordura, por ser mais leve, ela fica para cima e embaixo aquele líquido que foi injetado com um pouquinho de sangue. Esse líquido que é injetado, como o Dr. Nível disse, que a lipoaspiração, a gente usa a técnica que ela é mais túrgida, que a gente injeta um líquido para tornar essa região que vai ser aspirada mais fácil de aspirar. As células elas engurgitam as células gordurosas e existe uma substância que é colocada também para os vasos sanguíneos que estão ao redor eles ficarem mais fininhos e haver menor perda de sangue. Então, a lipoaspiração não perde quase muito sangue. O que você vê aquele escuro lá é porque se você colocar uma gotinha de sangue em um copo de água, fica tudo vermelho, né? Então, a gente tira mais gordura mesmo, uma gordura que vem mais limpa. Quer falar alguma coisa? É importante salientar, né, que essas fotos são tiradas da internet, são de uso público, né? Mas são utilizadas justamente para a gente poder demonstrar que o que nós vamos aproveitar é essa parte amarelinha, que é a parte de cima. E essa parte ali depois você vai fazer o quê? Vai separar então aquele tecido que é com soro, um resíduo de sangue, e você vai utilizar essa parte para fazer um enxerto de gordura. Então você separa aquela gordura e justamente vai utilizar ela de maneira estéril, né, sem ser contaminada, para fazer então aqueles desenhos que se tem então na própria parte que você vai enxertar, por exemplo, no glúteo, para deixar ele redondinho. Interessante essa foto, né? Que ali ele está falando frente, costas e costas, né? Não sei, eu acho que vocês também têm a rotina de começar a cirurgia pelas costas, né? O mais habitual. Sim. Né? E depois fazer a cirurgia da frente. E a gente observa que as costas tendem a ter um sangramento maior. Sim. Né? Então a gente observa ali na foto que a parte das costas sangra um pouquinho mais, a parte da frente sangra menos. Interessante, gostei. E é legal também falar que o cirurgião plástico está sempre observando tudo, o que é retirado
E a gente está sempre em contato com o anestesista também para ver como é que estão as suas condições de saúde, se está tudo ok. E a gente também, quando a gente percebe que começou a sair um pouquinho a mais de sangue, a gente já está no final, a gente já está indicado que está no final daquela região, da aspiração daquela região, e a gente já para de aspirar naquela região. Então é tudo feito para ter o maior cuidado, a gente tem todo o controle do que a gente está fazendo lá para não trazer nenhum prejuízo à saúde. É uma cirurgia para te deixar mais bonita, não é para trazer nenhum problema de saúde, né? É por isso que a gente estava conversando, né? Essa questão de colocar o soro, né? Que é aquele líquido que vai fazer com que a célula gordurosa fique mais inchada, para facilitar isso e diminuir também o risco de algum sangramento. E como eu falei também, né, Dr. Pinotti, também, que a gente hoje está usando cânulas mais modernas, né? Elas são polidas por dentro, elas são polidas por fora, isso diminui a questão do atrito. Ela previne com que você tenha, então, aquela tração que rasga, né? Não, hoje elas deslizam, então você pode utilizar hoje o vibrolipo ou o lipo ultrassônico também, que você vai fazer com que aquelas células consigam ser retiradas com o menor trauma possível. Elas têm também setores de confiança, né? Mas tudo que a gente fala, tecnologias e tudo, depende do cirurgião. O cirurgião é quem vai controlar, ele que vai saber, a mão dele vai saber a posição que está a cânula, e isso é muito importante. Por isso nós fazemos, e por isso também demora a lipo, né? A lipo é uma cirurgia que nós falamos assim, que é uma lipo, você tem que estar prestando atenção em cada movimento que você faz. O Dr. Pinotti já falou também que é como se corresse 5 quilômetros, né? Algumas um pouco mais também. Eu vi um trabalho que fala, se você faz uma lipoaspiração de 3 horas, o cirurgião ele tem um gasto calórico como, acho que uma corrida de 5 quilômetros, alguma coisa assim. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a lipoaspiração é uma cirurgia fantástica, é uma arte em que a gente modela o corpo todo do paciente. E por ser uma cirurgia de muitos detalhes, né, geralmente uma cirurgia longa, de aproximadamente 3 horas, né, exige um bom preparo físico por parte do cirurgião plástico também para fazer essa cirurgia. Eu concordo plenamente. O cirurgião plástico, ele é um esteta, ele é um artista. A gente está fazendo uma escultura no corpo da paciente. E realmente a gente vai ver todas as nuances, né, de sombra, de volume no corpo. A gente vai procurar deixar aquele corpo o mais bonito possível, né, dentro do que é do momento, né? Mudam o conceito de bonito vai mudando com o tempo. Então a gente vai naquele conceito que é atual, o mais atual. Hoje em dia é um corpo mais definido. Então a lipoaspiração está tendendo para resultados mais definidos, mimetizando quem pratica atividade física intensa, né? Então, por exemplo, um braço esculpido é um braço que tem um desenho bem marcado da musculatura. Aqui, ao redor das mamas também, a gente cava mais para deixar mais marcadinho, o abdômen mais marcado, mais definido. O joelho mais marcadinho, né? A perna toda torneada, o bumbum empinadinho, assim como se tivesse aquele bumbum de quem malha bastante, as costas mais finas. Então, é todo um conjunto mesmo que a gente cuida para ter o melhor resultado possível mesmo. Para passar a foto. E vamos falar das diferenças da lipoaspiração, né? Estava falando desse contorno, então pode falar, quem quer falar? Eu posso começar falando assim, então a gente já sabe qual é o princípio que nós vamos trabalhar, né? Então, o paciente sabe que vai ser retirado gordura de alguns lugares e para poder também pegar aquela gordura e colocar em outros, como se fosse então a lipoenxertia, né? Que é colocar a gordura no lugar. O que nós vimos com o avanço das técnicas foi que cada vez mais a gente está procurando hoje fazer com que você retire a gordura de áreas que estão excessivas e deixe ela naqueles lugares que a gente quer deixar com a marcação de sombra e luz mais semelhante, então, hoje com um abdômen mais definido, né? Então, a técnica clássica, você retirava a gordura de uma maneira geral. Hoje, nós ainda utilizamos ela quando o paciente, às vezes, tem muita gordura, que nós queremos baixar o máximo de volume. Então, nós queremos tirar mais gordura. Mas, mesmo assim, a gente ainda vai ver para salientar algumas áreas. E você, então, nas costas, você vai tentar tirar o máximo e pegar também na frente quando o paciente tem muito. Agora, a lipo HD, ela surgiu onde você começou a utilizar a marcação natural do paciente muscular
e utilizando dessas regiões lipar mais ou menos numa área para deixar o desenho natural do corpo. Isso foi uma grande inovação que foi feita, né? Mas o Dr. Pinotti pode complementar também, né? Vamos passando, porque é um assunto que a gente vai começando a falar, não para, né? Eu acho que a lipoaspiração ela vai depender muito do gosto do cirurgião plástico, né? Não só o gosto da paciente, né? Hoje a gente vê um monte de informação, né? O que é lipoaspiração HD, lipoaspiração de média definição, de alta definição, LipoLAD, Renuvium, Vaser e tantas outras coisas, né? O paciente fica até confuso, né, com tudo isso daí, né? E eu acredito muito que tá na moda essa questão da gente fazer uma definição muscular nesses pacientes, mas eu ainda, por questão de gosto, quando a gente está falando de lipoaspiração de mulher, o meu gosto ainda é a lipoaspiração clássica para essa paciente, que eu acho que é a técnica que mantém uma boa feminilidade. Já em casos de homem, aí eu não tenho dúvida que eu acho a lipoaspiração HD muito bem indicada para homens. Entretanto, eu estou falando muito isso da região do abdômen, né? Porque quando eu vou fazer uma lipoaspiração em mulher, eu gosto de um braço definido, eu gosto de uma coxa definida, eu gosto das costas definidas, mas prefiro na região do abdômen, um abdômen sem definição, na mulher. Já no homem eu procuro fazer a definição de todo o corpo, né? Mas isso é muito gosto e vai depender muito do que a minha paciente quer, né? Se ela prefere uma lipoaspiração HD, eu vou fazer uma lipoaspiração HD. Mas se dependesse de mim, eu prefiro no abdômen a lipoaspiração clássica para a mulher. Que não deixa de ser linda, né? É um abdômen também sinuoso e com a cinturinha bem marcada. Eu quero só lembrar vocês que essas fotos que a gente coloca aqui são fotos retiradas da internet, são fotos que não são nossas. A gente não está expondo aqui nenhum paciente nosso, tá? E aqui a gente está fazendo a título de esclarecimento mesmo para vocês, tá? A gente está aqui para falar sobre as diferenças de lipoaspiração e hoje o assunto é esse. A gente vai comentar tudo sobre lipoaspiração para esclarecer vocês. Tem alguma coisa para acrescentar, doutor Nível? Ah, sim. O que eu gosto também de salientar é que essa definição que a gente fala do HD, por isso vem, né, da alta definição, né, high definition, que ela começou justamente, né, numa maneira de você definir principalmente o abdômen inicialmente em pacientes masculinos. Ela foi migrando também para o paciente feminino e aí nós chegamos a uma questão que o paciente pode escolher entre uma... Claro, precisa ter o biotipo, que a gente vai falar depois também, que se todo paciente pode ou não fazer HD. Isso é interessante a gente falar daqui a pouco. Mas você pode ter uma definição maior, ou seja, com aqueles músculos, né, bem marcados, os gominhos bem marcados, as entradas bem marcadas, que seria uma definição maior. Você pode ter uma média definição, né, que seria então as laterais marcadas, mas não com tanta marcação dos gomos, uma marcação mais suave. E você pode ter aquela marcação que é uma leve marcação, né, que é essa parte assim, ó. Uma definição que você vê, mas que não fica tão, digamos, rasgado a musculatura. Onde você entra a questão que a gente chama, né, do abdômen, a lira abdominal, que é essas marcações laterais, essa partezinha mais baixa, mas salientando de uma maneira mais natural a forma feminina. Você pode ter também, hoje em dia a gente fala, né, um perfil mais atlético que vai desejar ter uma marcação bem forte da própria musculatura, onde a gente vai falar depois também do graft, ou lipo de grande definição, e essa definição que a gente fala, né, mais clássica, mais suave, e pacientes que às vezes não querem ter nada de definição, né, querem que fique apenas de uma maneira reta. Também a gente tem como trabalhar nessas questões, mas cada paciente tem que ser avaliado porque alguns têm indicações maiores e outros menores. Hoje um paciente que tem muita gordura é muito difícil você chegar num perfil natural para uma HD com marcações com gominhos, por exemplo. Você pode fazer de várias técnicas para deixar aquela parte mais esbelta, mais, digamos assim, feita com um perfil bonito, mas tem suas limitações. Tem outra foto?
Uma lipo HD. Já tá chegando HD nessa quer parte. dizer alta definição. Antes de voltar a falar nisso, eu só queria voltar a falar da média definição. Hoje nós temos também a técnica do Borilli, que é de média definição, que é a lipo-MD, baseada numa questão onde ele não marca em si, como a gente falou, né, a gordura. Ele tira o máximo de gordura e tenta marcar a musculatura de uma maneira mais natural, usando enxerto de gordura na musculatura ou não. Mas você, em vez de marcar tanto a gordura, mais você vai trabalhar de uma maneira mais definida. Mas são pacientes que têm que ter uma musculatura já também mais definida para poder chegar naquele resultado mais natural. Então, Acho que é a Próxima. próxima. volta então Aí. quem quer falar sobre a lipo de alta definição? Pode falar, Elodie. Olha, esse resultado aí de alta definição masculino, eu não acho bonito no corpo feminino também. Eu também tenho as minhas preferências. Eu gosto do abdômen mais marcado, mais de média definição, que eu acho que é um resultado mais bonito para a mulher. Alta definição assim mesmo só para homem. Mas tem que ser um homem que tem indicação, né? Não é qualquer. Mas Ele na já tua tem. visão, quem que pode fazer essa cirurgia? Qual? A lipo de alta definição. As pessoas que têm um IMC baixo, que elas estão que são atletas, as pessoas que já têm a musculatura já um pouco definida, é o perfil de pessoa que já é atleta, né? Não é qualquer pessoa. Sim, mas a pessoa que é mais magrinha, que é mais jovem, que tem uma pele mais forte, que a gente sabe que vai conseguir essa retração melhor, também está indicado, para mim. Pode falar. Não, eu acredito que a lipoaspiração de alta definição ela pode ser feita em pacientes que estão até acima do peso. Mas desde que faça a lipoaspiração isolada. Que não precise, quero fazer minha mama junto. Daí não. Quero fazer outra cirurgia junto. Eu já não aconselho. Porque eu acredito que a lipoaspiração de alta definição bem feita, você precisa primeiro emagrecer esse paciente, tornando o paciente magro, e aí a gente vai avaliar. Não, temos a segunda intenção de definição, e aí definir esse paciente. E no paciente que está acima do peso, você demora muito tempo. Então, eu acredito que é possível sim você fazer uma lipoaspiração de alta definição num paciente acima do peso, desde que ele faça somente essa cirurgia, para não se estender muito o tempo cirúrgico. E é óbvio, quando eu falo que o paciente acima do peso não pode ser uma coisa exagerada, mas eu não acredito que a lipo HD só tenha que ser feita em pacientes mais magros ou pacientes atléticos. Eu acredito que a lipoaspiração HD ela pode sim ser feita, pode abrir mais o leque em quem pode ser feito. Então, e vejo isso na minha prática. Agora, tem que ser isolado, porque eu acho que o tempo cirúrgico é uma coisa importante em questão de segurança. Acho que uma questão mais do que o peso em si, porque a gente vê pacientes que são um pouquinho, principalmente homens, né? Homens é interessante porque a pele dele consegue ter uma ótima retração também, e hoje com a tecnologia você consegue ter retração também nas mulheres. Mas a pele do homem, por ser mais grossa, tem pacientes que eles têm aquela gordurinha a mais na barriga, que você consegue limpar bem e deixa uma marcação muito bonita também. Mas tem um detalhe, tem que ter um compromisso do paciente no pós-operatório de não poder engordar. Ele tem que saber que ele vai ter que cuidar, fazer exercício, cuidar da dieta dele. Por quê? Porque se ele engorda, as definições que você marcou, a parte que você esculpiu da gordura, vão ter trocas de proporções. Significa que aquela parte que você deixou um pouquinho mais de gordura vai aumentar também. E aí começa a ficar artificial. E também pode aumentar riscos de fibrose, que depois nós vamos falar também. Mas eu acredito que o paciente tem que ter um compromisso. Saber que quanto mais definição ele vai querer, mais compromisso ele vai ter para poder manter isso no pós-operatório. Esse compromisso é muito importante, porque realmente, a hora que a gente marca essa pele, como o Dr. Nívio falou, a região que está sem gordura praticamente, ela não vai engordar, mas as regiões que têm um pouquinho de gordura, elas engordam, e aí pode ficar algo meio desproporcional. Então, a pessoa tem que saber muito
manter, né? Porque é uma cirurgia que tem essa indicação. Eu acho que a pele tem que ser firme. Eu acho que a pessoa tem que ter esse compromisso. É claro, como o Dr. Pinotti falou, dá para fazer em pessoa acima do peso, sim. Só que o tempo cirúrgico aí fica um pouquinho maior mesmo. Né? Então vamos frisar aqui, né? Porque se a gente vai fazer uma lipoaspiração HD num paciente, estamos falando de lipoaspiração HD, e esse paciente engorda, vai ficar feio. Então, o paciente que se propõe, eu quero fazer uma lipoaspiração HD, ele tem que estar comprometido em manter o peso dele. Isso. Porque se ele engorda, pode ficar feio o resultado de uma lipoaspiração HD, sem dúvida. Pode. Sim. Tem alguma outra? Ai, que legal. Esse é um vídeo mostrando o que a doutora Elódia e o doutor Nível falaram no início, né? Como é feita uma lipoaspiração, né? Então, a primeira etapa é o cirurgião ele vai jogar um soro na gordura, né? Qual que é a intenção desse soro? De você provocar um amolecimento da gordura, diminuir o sangramento e junto você pode colocar um anestésico para diminuir a dor também do processo, né? Então essa seria a primeira etapa de uma lipoaspiração. Quer agregar alguma coisa ou passamos para o próximo vídeo? Não, é isso. Saber que Esse vídeo americano é bem interessante, né? Porque ele vai mostrando as etapas. Mas o que é legal de... olha lá. Isso. Desculpa. Não, mas antes de até falar naquela parte. Que você falou. A gente acabou pulando um pouquinho do vídeo, mas o vídeo ele mostra depois que você enxertou, né? Aquela ficou grande, você vai começando a lipar. E é legal mostrar que a lipo, o paciente também se pergunta, como é que a gente faz? A lipo ela vai na camada da gordura. E a gordura que vai sendo retirada de maneira, então, paralela à musculatura e à pele. Fazendo com que, então, você vai retirando. E a pele vai começando ao quê? A diminuir a sua espessura. Esse é o Vaser. A parte do Vaser. Vou voltar aí. Não, dá para deixar aí. Dá para falar sobre o Aí Vaser. dá para mostrar. Então, vamos imaginar, vou pedir para o Dr. Nível e o Dr. Elódia falarem. Chegou um caso de uma lipoaspiração, que o paciente já fez 2 ou 3 vezes uma lipoaspiração. E aí eu sei que vocês usam o Vaser, né? Então a gente começa a cirurgia desse paciente injetando o soro fisiológico e logo em seguida a gente faz esse procedimento, né? Pode passar. O Vaser é isso que ele faz, né? Ele é um aparelho que nós usamos que ele faz uma radiofrequência, uma frequência ultrassônica. Esse ultrassom ele vai explodir então aquelas células gordurosas pelo próprio ultrassom, que ele vai vibrar a célula rompe. Dessa maneira, e ele também solta a fibrose dessa forma, fazendo com que você consiga tirar numa lipo, que antes ela estava presa àquela célula gordura pela fibrose que fica naturalmente da lipoaspiração, você consegue romper aquela célula de gordura e aquela fibrose, fazendo com que a lipo fique muito mais fácil de ser realizada, menos traumática e com resultado melhor. Então, nesses casos, nós orientamos ou o laser, que daí é uma outra forma também, onde o laser vai fazer esse aquecimento, ou o Vaser, que é uma parte mais moderna, retirando, então, essa fibrose, fazendo com que a gordura consiga ser retirada de uma maneira mais tranquila. É legal explicar para as pacientes que a gente está falando de uma lipo secundária ou terciária, como o Dr. Pinotti falou. É porque quando a gente faz a lipoaspiração, a cânula passa nessa região aí, toda abaixo da pele. Você está vendo que o cirurgião o tempo todo está com a mão sentindo a cânula, a gente sente o tempo todo, a gente controla o tempo todo a passagem da cânula na pele, né, no subcutâneo, tirando esse excesso de gorduras. E aí a pessoa que foi lipoaspirada, ela vai criar uma cicatriz nessa região que foi toda manipulada pelo cirurgião. Essas cicatrizes são as fibroses, que as pessoas falam que podem ser maiores ou menores dependendo de vários fatores. E quando você faz uma lipoaspiração de novo na mesma região, você tem aquelas travas daquelas cicatrizes que se formaram internas. Então, às vezes, você precisa de um aparelho para ajudar na hora de passar de novo, para poder deixar mais suave essa passagem, para ficar mais facilitado e também para prevenir riscos de complicações, como
ter mais fibrose no pós-operatório. É uma das complicações que podem acontecer. É legal a gente falar desses aparelhos agora, que são os usos da tecnologia. Sempre que eu friso assim, a tecnologia ela é um auxiliar para o cirurgião plástico, ela não é o fim em si. Então a gente tem que explicar para o paciente que cada tecnologia ela tem o seu fator. O Vaser, ele serve, ou Safer também, que são na mesma tecnologias, né, de ultrassom, para você quebrar aquela gordura e tirar essas travas fibróticas. Quando o paciente não tem isso, pode ser uma lipo manual ou uma lipo com o vibrolipo, né? Que daí seria Vibrolipo também. Vibrolipo, microair, daí tem várias técnicas que são aquele ali que vai vibrando e vai fazendo com que a cânula vá retirando ou de uma maneira manual. E aí nós temos tecnologias, e essas tecnologias aí também vêm para agregar. Começamos com o Renuvium, que eu pedi para vocês explicarem também. Hoje temos o Body Tight e o Morpheus, que é outro procedimento associado. E mais frequente, mais recentemente, o Argo. Entre outras tecnologias que existem também, né? Tá. Tem outro vídeo? Tem do aparelho. Aqui ele está falando das tecnologias, a gente pode passar o vídeo, né? Pode falar, doutor Pinotti? Esse é o Renuvium agora, né? Não? Aí, ó. Renuvium. Esse é o Renuvium. Pode falar. Então, a gente tem que entender a seguinte situação. Primeira coisa é feita a cirurgia de lipoaspiração, que você retira a gordura do paciente. Quando a gente observa que existe uma probabilidade dessa paciente apresentar algum grau de flacidez de pele após a lipoaspiração, a gente associa alguns aparelhos. E um dos aparelhos que está na moda, é o preferido hoje entre os cirurgiões plásticos, é o Renuvium, né? E ele tem essa capacidade de causar uma retração de pele. Então é um aparelho indicado para diminuir a flacidez da pele após uma lipoaspiração, né? Quer Acho falar que sobre pode a passar temperatura? o videozinho. Seja... Essa é a lipoaspiração, né? Então, primeiro é feita a lipoaspiração para depois fazer o uso dos aparelhos, né? Acho que pode passar a próxima já. Esse acho que é o Argon. O Argon ele é muito parecido com o Renuvium, porém ele parece ter uma capacidade mais forte de retração. Eu ainda não tenho grande experiência com o Argon para falar o quanto ele é melhor ou pior do que o Renuvium, se ele é melhor ou não do que o Body Tight, se ele é melhor ou não do que o laser de iodo, né? Então eu preciso ter mais casos para poder ter uma conclusão maior ainda, mas é um outro aparelho que a gente utiliza com a intenção de diminuir a flacidez no pós-operatório de lipoaspiração. Você tem experiência, Nívia? Do Argo eu já usei. Eu acho que cada aparelho você vai usar conforme a necessidade do seu paciente. Então, como eu falei, eles são justamente para ajudar a você chegar àquele resultado de maior retração. Lembrando que, como a gente já conversou, inclusive no podcast anterior, né, se o paciente tem muita pele sobrando, uma pele redundante demais, ele não tem indicação de lipoaspiração. Ele tem que fazer primeiro abdominoplastia para fazer a lipo e utilizar, até o aparelho ele pode utilizar em outras áreas que não vai ser feita a lipo, por exemplo, nas costas ou nos flancos. Mas hoje a gente vê que você tem disponibilidade de usar essas tecnologias que nós usamos, né? Que é realmente agregar. Então hoje o Argo é uma tecnologia mais moderna, semelhante ao Renuvium, fazendo com que tenha uma retração interna pelo aumento da temperatura devido então ao plasma que é feito, né, nessa região. Desculpe. O Body Tight é um outro funcionamento também que vai funcionar de uma maneira diferente. Ele vai fazer uma radiofrequência. Essa radiofrequência interna, ela faz também a retração de pele, porque ela consegue esquentar. Essa água aqui tá... Aí, ó. Ela consegue esquentar, então, a temperatura. Aqui nós vemos, então, essa foto também ser tirada da parte exterior, onde ele vai trabalhar de uma maneira com que você faça o aumento da temperatura. Ele tem um sensor na ponta aqui.
Então ele evita que você tenha uma temperatura muito alta. Ele vai fazendo com que o colágeno, a fibra de colágeno, como nós vimos, elas começam a fazer o quê? Retrair e agregar. Então ela aumenta a parte de proliferação do colágeno embaixo. E essa radiofrequência você pode fazer em vários lugares, né? Da mesma maneira. Pode fazer no braço, pode fazer na coxa, pode fazer na perna, pode fazer no pescoço, pode fazer no rosto. Então são tecnologias que nós temos à disposição para cada paciente. Muita tecnologia, né? Muito avanço na lipoaspiração, né, gente? Eu vou chamar a atenção para um detalhe, né? Eu acredito que o paciente que tem uma flacidez importante de abdômen, você tem que fazer retirada de pele. Eu não acredito que Argon, Renuvium, BodyTite substitua uma abdominoplastia. Entretanto, para regiões como coxa, braços, costas, eu acho que eles têm uma precisão muito boa, diminuindo sim a indicação daí de uma dermo de coxa, de uma dermo de braço, ou daquela cirurgia que o pessoal faz de torsoplastia, né? Então, esses aparelhos eles são interessantes, mas não substituem uma abdominoplastia. Já acho agora, em comparação ao abdômen, se você pega então a região de braços e coxas, aí eu acredito que eles podem sim substituir uma dermolipectomia. A dorsoplastia, que é aquela parte que nós cortamos atrás das costas, eu vejo que está desaparecendo, né? Com esses Ainda aparelhos, bem. eles estão retraindo bastante a pele. Só que lembrando que eles têm o seu limite, né? Hoje os trabalhos demonstram que com esses aparelhos você consegue ter uma redução de colágeno, que o 100% baseado numa retirada de pele mesmo, que seria o 100% de retirada, né? E esticar a pele, você consegue entre 50% e 60%. Então eles têm o seu limite, mas nunca é igual você retirar a pele. Eu também concordo. Eu tenho feito muito essa associação de abdominoplastia com a lipoaspiração posterior, ou mais a lipoescultura posterior. E o que eu tenho observado também bastante é que a pele das costas é uma pele que ela tem uma capacidade de retração muito maior, por ser espessa, uma pele com mais colágeno, uma pele mais firme. Então, muitas vezes, em alguns casos, é claro, não caso de flacidez extrema, mas com pouca flacidez, aquelas dobrinhas que tem aqui, a gente consegue, na lipoaspiração clássica, já resolver grande parte desse problema das costas. Então, agora, sem dúvida nenhuma, a face interna de coxas, a face interna de braços, o submento, assim, esses aparelhos vieram para ajudar muito, né, para retrair essas regiões após a lipoaspiração, porque são regiões de pele mais fina, né? Eu acho que a lipoaspiração ela tem vários detalhes no transoperatório, né? Que a experiência vai mostrando que conforme a técnica que você utiliza, você consegue uma excelente retração de costas sem aparelho nenhum. Sim. Você Perfeito. consegue excelente retração de braço sem aparelho algum. Sim. Dependendo do jeito que você faz a lipoaspiração da coxa, é possível sim você ter uma boa retração sem aparelho nenhum, né? Existem algumas cirurgias plásticas que não batem com o meu gosto, né? Um exemplo é tirar a pele de costas, né? Eu não gosto. Tirar pele de braço, também não gosto. Tirar pele de coxa, também não gosto. Então, sempre nesse tipo de situação em que existe até a indicação pela literatura, eu acredito que esses aparelhos daí, como o Argon, o Renuvium e o BodyTite, eles entram muito bem, muito bem. São casos que antes a gente ficava, digamos, em cima do muro, né? Você não sabia se você só com a lipo conseguiria chegar naquele resultado. Hoje você consegue. Alguns abdômenes a mesma coisa. Aquele paciente que tem um leve excesso de pele que não chega a ser demais, você consegue com os aparelhos. Tem um aparelho também que nós falamos, né, que foi do Morpheus, que também vai trabalhar de uma maneira superficial,
de uma maneira que você vai conseguir fazer com que pode ser tanto na cirurgia ou depois no consultório, mas de uma maneira externa, fazendo juntamente também essa retração, porque ele age de maneira de fora para dentro e não de dentro para fora. É muito bom para o rosto, é muito bom para as costas, é muito bom para várias áreas. Então eu sou apaixonado por essas questões. Mas sempre lembrando que a gente conversou, né? A questão da indicação é mais importante, para não indicar algo que você sabe que não vai chegar no objetivo, né? Mas quando bem indicados, eu acho que os resultados hoje estão transformando a cirurgia plástica. Eu acho que a gente tem que ter essa base nossa, né, da cirurgia mesmo raiz, né, cirurgia da lipoaspiração, sem esses aparelhos, em que a gente, conforme o Dr. Pinotti falou, tem toda a razão, a gente consegue resultados fantásticos fazendo técnicas de lipoaspiração, que a gente faz uma técnica mais superficial no final para retrair. Já tive casos de coxa flácida e que retraíram absurdamente aquela pele que você vê, pele ruim, e você imaginava assim, não, vou tentar, falava para você, vou tentar tudo, mas que tiveram resultados fantásticos. Então, é tudo da mão mesmo, como você sempre fala, né, Pinotti? É a mão do cirurgião plástico, é a nossa experiência primordial. É claro que esses aparelhos são acessórios, são indicados, têm as suas indicações precisas, mas a gente consegue resultados fantásticos também sem eles. Concorda? Não, concordo. Concordo. Depois a gente vai falar sobre fibrose, né? Que eu acho que é interessante a gente falar também. A gente já pode falar agora, né? Que a fibrose, na verdade, Sim. ela é uma cicatrização natural. Perguntando. Quando você tira aquela gordura, o corpo tem que reagir de alguma maneira, porque ele entende aquela parte que foi retirada como uma lesão. Então, ele tem que cicatrizar. E essa cicatrização vai fazer o quê? Com que entre líquido no primeiro momento, e o líquido vai sendo absorvido. Por isso que é importante fazer a drenagem, por isso que é importante usar cinta, talas, marcadores, para você diminuir essa área que fica sobrando, senão pode acumular líquido da seroma, que é uma complicação da lipo também. E aí você vai fazer com que essa cicatriz interna, que o nome é fibrose, que ela vai acontecer de uma maneira natural, ela fique o quê? Organizada de uma maneira mais fofa, né? Digamos, uma maneira que não fique com nódulos. O que nós não queremos é os nódulos ou fibrose que vão marcar. Mas mesmo às vezes aquelas partes nodulares que, se bem trabalhadas, com uma drenagem, com tudo, você consegue ainda quebrar elas para elas ficarem o quê? Imperceptíveis. Que daí é o resultado a longo prazo, porque essas fibroses elas vão também se dissolvendo e ficando de maneira mais bonita, né? Mais elegante, mais uma maneira sem ser possível de ser palpável. Eu acho que é importante falar que o cirurgião plástico ele faz a lipoaspiração de uma forma uniforme. A gente essa manobra que a gente fica com a mão sobre a paciente enquanto está usando a cânula o tempo todo, é para segurança e também para deixar um resultado bem uniforme. A gente já sente, a gente tem várias manobras no final da lipoaspiração que a gente sente a textura, sente o que ficou de cada lado para deixar tudo de uma maneira muito uniforme, mas foi tudo descolado, né? Então, aquele tecido que foi todo descolado, ele tem que se unir ao tecido profundo. E aí é a hora que entram as cintas, as almofadas. Por isso que é importante você usar essas cintas direitinho. Por isso que é importante depois, quando estiver cicatrizando, você não usar nada que marque. Se você tiver qualquer marca, é muito difícil de tirar. Então, eu falo para as pacientes depois da primeira semana, por exemplo, que elas estão tirando a cinta, elas se olharem no espelho, de frente, de costas, e olharem direitinho. Se tiver qualquer coisa marcando, alguma coisa está errada. É uma calcinha errada, é uma calça, alguma coisa que ela usou que marcou. Então, não pode acontecer. Então, isso já ajuda muito a prevenir a fibrose. A drenagem modeladora, ela é fantástica, ela é primordial para prevenir. E se começam a formar alguns nódulos, as meninas têm técnicas para ajudarem a dissolver esses nódulos. Então, o pós-operatório da lipoaspiração é fundamental mesmo para a gente ter o melhor resultado estético, não é? Concordam? Com relação à fibrose, eu acho importante passar o seguinte: uma lipoaspiração bem feita, uma drenagem linfática bem feita, isso aí vai diminuir a chance de você ter fibrose com aquelas irregularidades em 95%. Perfeito. Tá? Então, a fibrose ela pode vir, sim, de uma técnica mal feita da lipoaspiração e pode vir de uma técnica mal feita da drenagem linfática também. Mas eu queria chamar atenção para a questão da fibrose, o seguinte: fibrose é uma cicatriz. Tá? Então, em muitas situações, isso aí vai ser
totalmente relacionado com o organismo do paciente, tá? Agora, o importante para essas pessoas que querem fazer lipo ou que já fizeram e tiveram fibrose é que existe também vários tratamentos no pós-operatório para a gente diminuir essa situação e muitas vezes zerar essa situação. E eu queria chamar a atenção para um pequeno detalhe que eu aprendi com fisioterapeutas e depois surgiram os trabalhos, mas isso aí já há 5, 6 anos, que é não fazer uso de colágeno antes da lipoaspiração. Eu acho que esse é um detalhe importante. Antes da lipoaspiração, não fazer uso de colágeno, porque o colágeno está relacionado com o aumento de uma cicatrização mais grossa no paciente, tanto de pele como por dentro, que é o caso da lipoaspiração. Até por isso que a gente usa muitas vezes até o corticoide, né? No no transoperatório. Que dá uma baixa também da parte de imunomodulação. Está impedindo a formação da fibrose. Tem trabalhos que demonstram que você usar corticoide, né, no pós-operatório, dexametasona, né, naqueles períodos pós-operatórios, vai diminuir o processo inflamatório, fazendo com que você tenha uma recuperação mais tranquila do paciente. Tenho usado isso agora no pós-operatório. Acho que tem 2 assuntos que a gente pode tratar ainda do graft. Deixa eu só terminar esse negócio do colágeno, acho que é importante falar para os pacientes. Que a paciente que ela tem uma tendência maior de fazer fibrose é aquela paciente que tem mais colágeno. É a paciente que tem aquela pele mais firme, mais forte. É a paciente que tem uma tendência maior de queloide. É a paciente que tem uma tendência maior de formar as cápsulas mamárias também, né? As contraturas capsulares. Ou seja, a pessoa que tem mais colágeno. Isso pode ser genético mesmo, essa capacidade. Então, por isso que eles recomendam não usar o colágeno antes. Agora, quando a paciente tem um grau um pouquinho maior de flacidez, eu prefiro que ela use o colágeno. Por quê? Porque vai ajudar na retração, porque a fibrose também é boa, mais do que a cicatrização, para retrair a pele. Então, em alguns casos que eu quero que retraia bem a pele, é claro que a gente vai cuidar direitinho para ela usar cinta direito, com a almofada direitinho, tudo para que seja uma colagem mais uniforme da pele. Então, essa fibrosezinha da pele, ela ajuda, né, se a paciente tem um pouco mais de flacidez. Então, nesses casos, eu falo para ela tomar um pouquinho de colágeno nessa cirurgia, que é totalmente favorável à fibrose, mas nesse caso a fibrose é benéfica, que a gente quer. Isso. Vamos falar. Tem aquela foto do Ugraft? Aqui, tá aqui. Perfeito. A lipo-Ugraft. Quem quer falar, doutor? Pode falar. Não posso falar. Nível. O graft, então, é uma técnica mais moderna agora também, né? Que foi originalmente descrito pelo Dr. Viaro, aonde você faz o enxerto da gordura, que depois eu até quero que a gente fale sobre enxerto de gordura, né? Em áreas também, sei que você gosta de fazer bastante em face, mas é legal que a gente começou a ver que outras áreas você poderia enxertar gordura. Especificamente, você não enxerta gordura no glúteo, ou seja, na musculatura do glúteo. Mas em outras áreas você tem uma segurança muito grande para você utilizar aquela gordura e enxertar dentro do próprio tecido muscular, fazendo dentro daquela cápsula muscular que a gente fala, né? Que é onde fica, em volta do músculo, tem um tecido mais duro chamado aponeurose. Então a gordura, quando ela é colocada dentro dessa cápsula, ou seja, por exemplo, fazendo a definição das áreas musculares de uma maneira mais natural, ou seja, do próprio músculo. A quantidade é uma quantidade que você coloca já pré-definida, né? Então, por exemplo, para homem ou para mulher. E você vai usando dessa maneira e sempre guiado por um ultrassom para ter segurança. Fazer o depósito, então, bem direcionado. Por exemplo, você pode fazer nos retos abdominais, nos oblíquos, no serrátil, no tórax, nos músculos do braço, nos músculos do ombro, nos músculos das costas, na coxa e, como a gente falou, né, no bumbum, mas no bumbum não dentro da musculatura, que a gente sabe que é melhor fazer na parte externa. E isso vai fazendo com que você consiga utilizar aquela gordura em uma quantidade grande. Então é engraçado que às vezes você tira bastante gordura do paciente, mas você utiliza quase tudo, né? Não chega a sobrar nada de gordura. Porque você vai reposicionando ela. Ela é feita de uma maneira segura. Lógico, como a gente sabe, todos têm os riscos, né? Então a gente tem que cuidar muito bem para evitar seroma, infecção, tudo isso. Mas ela é uma parte que fica muito natural. E da mesma maneira, ela não é que a gordura vai virar músculo, não é isso, mas ela tem componentes de células-troncos que ajudam então no crescimento muscular, e trabalhos já começaram a demonstrar isso, fazendo com que ela seja um potencializador do crescimento, se o paciente trabalhar também na musculatura dele. É muito interessante, né? Porque a pessoa fica mais musculosa, né?
Ela fica mais musculosa com a enxertia, o aspecto de musculoso, porque o músculo aumenta, fica mais inchado, Sim. fica cheio de gordura dentro. E essa gordura, como a gente sabe, a gente trabalha muito com gordura, a gente sabe que é rica em células-tronco, realmente ela vai fortalecer, né, essa musculatura. E é engraçado, em relação à região dos glúteos, que eu já fiz muita enxertia de glúteo intramuscular. Isso era uma coisa que a gente fazia muito antigamente, né? Depois foi recomendado pela Sociedade de Cirurgia Plástica não fazer mais, porque houve alguns casos, acho que vários casos nos Estados Unidos, né, de complicações com essa gordura intraglúteo. O resultado era fantástico. Então a gente já sabe que a gordura no meio do músculo dá um resultado muito bonito, né? Você fica como se tivesse aumentado realmente a musculatura. E hoje em dia a gente faz em subcutâneo na região glútea, mas está tendo um resultado também muito bonito, né? A gente consegue deixar um bumbum redondinho, bonitinho, né? Só Começando nisso, eu aumentando. queria ouvir de vocês, então, quais são áreas que hoje a gente consegue botar gordura que os pacientes mais pedem também. Essa é a principal. Isso é a rotina, lipoescultura. Eu acho que a cirurgia do U-Graft, ela veio e vai ficar por muito tempo. Essa é uma cirurgia muito interessante. A ideia é muito interessante. Foi um aprimoramento que eles fizeram de técnicas de 2000, 2001, em que se já fazia a retirada da gordura e colocava intramuscular. Agora, com o auxílio do ultrassom, isso ficou muito mais seguro, né? Porque qual que é o medo do cirurgião? De você colocar uma gordurinha dentro do músculo e essa gordurinha migrar para o pulmão ou para o cérebro, causando algum problema nessas regiões. Ou, às vezes, entupindo, às vezes, um vaso e causando necrose local, né? Então, tem esse risco. Então, por isso da importância que as pessoas fazem em estudar muito essa questão. Agora, para aquele paciente que tem interesse em ficar com um corpo de aspecto mais musculoso, eu acho essa técnica muito interessante. Muito interessante. Porque quando você faz a lipo HD, você deixa gordura no paciente. Nessa cirurgia você não precisa deixar gordura. Então você suga toda, deixa o paciente bem sequinho e aí você utiliza essa gordurinha colocando dentro do músculo. Então o resultado, na minha opinião, ele fica mais bonito, o paciente engordando ou não, Fica mais natural, fica mais natural, né? Então, sem dúvida, acho que é uma técnica que veio e vai ficar por muito tempo. Com relação ao nível, se perguntou onde a gente pode colocar a gordura, né? Onde a gente quiser colocar, né? Eu acho que a gente está vendo o pessoal colocar em várias regiões que não me agradam muito. Primeiro, porque eu acho que não precisa. Segundo, eu acho que você está fazendo um risco desnecessário para o paciente. Eu acho que colocação de gordura na cirurgia de lipo, da U-Graft, ela tem que ser muito bem avaliada em cada paciente, né? Eu acho que eu fujo de cirurgias de exagero, né? Muitas vezes homens que já são fortes, para que pôr mais gordura dentro desse músculo? Eu acho totalmente desnecessário. Agora, quando bem indicado, fantástico. Eu acho fantástico. Eu acho a ideia fantástica. E através do ultrassom isso se torna muito mais seguro, então o cirurgião plástico fica mais tranquilo e a paciente também fica mais tranquila. Eu queria ouvir basicamente, 3 lugares, vamos falar então. Enxertia no glúteo, na face e nas mamas. O que vocês acham? Posso falar? Pode. Bom, eu sou apaixonado por essas 3 situações, né? Eu faço lipo praticamente todo dia e todas as minhas pacientes eu coloco alguma gordura no bumbum. Então, fiz a lipo das costas, alguma gordurinha eu sempre vou pôr no bumbum. Onde eu ponho? Superficial, acima do músculo. Não ponho gordura dentro do músculo no bumbum por causa do risco de embolia gordurosa. Na frente, virei a paciente, vou fazer a lipo da frente. Coloco gordura na mama, estou fazendo isso em praticamente todas as pacientes de lipoaspiração. E aí eu coloco em plano
profundo, médio e superficial. E o resultado cada vez mais interessante. E por fim, o que eu faço em praticamente todas também das cirurgias de lipoaspiração, eu tenho feito harmonização facial com gordura e rinomodelação com gordura. Então eu tenho utilizado a gordura tanto para o bumbum, como para o seio, como para a face. Tenho utilizado, olha, de rotina, a gente sempre faz glúteo. Pacientes que não mexeram com prótese ou não fizeram, às vezes a gente vê assim, paciente é aquela pseudoptose, que é a mama que ficou um pouquinho murchinha, né? Tenho feito gordura que realmente, assim, como falou, nos 3 planos você consegue ter com que a gordura ela se distribua, então ela fica uma gordura natural. E muitos pacientes não precisam colocar prótese depois, porque ela fica numa textura diferente. Eu vejo que você deixa a gordura que você enxertou ali, ela fica uma gordura mais densa. Ela fica uma gordura com um formato daquela mama mais jovial. Então os resultados são muito bons, a gente tem usado de rotina. Em homens, a gente tem feito muito quando o paciente também não tem aquela musculatura tão desenvolvida, você consegue colocar também intramuscular e deixa o tórax mais marcado. E face, eu estou ficando cada vez mais apaixonado por face. Porque você consegue, além da gordura, fazer com que vá essa harmonização, eu vejo que a textura da pele muda muito. Então, aquelas vezes o paciente tinha aquela pele mais seca, um pouquinho já começando a ficar enrugada pelo tempo, né, pela vida. Você coloca uma gordura e é incrível, ela começa a ter um brilho diferente, lábio também, e a rinomodelação é uma coisa que também a gente começou a fazer, que eu acho sensacional. Inclusive eu estava falando essa questão de botar gordura no lóbulo de orelha, eu comecei a colocar nos pacientes que têm mais idade. E realmente, ele dá uma enchidinha, assim. E é realmente, assim, Gordura é fantástica, né? Você 2 falou ml da mão faz. também, né? Mão é Eu vi interessante. trabalhos, eu não cheguei a fazer, mas eu vi trabalhos agora, até no último congresso que a gente participou, onde o pessoal tem colocado na parte orbital, Sim. na parte, a gente fala, né, do soma aqui, também da parte do soft, para fazer com que você consiga com aquele aspecto mais jovial, porque começa a ficar, com o passar do tempo, o olho mais encovado. Então, com a questão da gordura fazendo nanofat, né, você faz com que aquela gordura fique mais fina, você consegue fazer até a parte ocular, lateral da têmpora, fazer a parte também do lábio, né? Então, eu acho que é uma coisa que hoje vai ser algo cada vez mais frequente. E da mesma maneira, com segurança. Há trabalhos demonstrando que você pode usar ela também subperostal ou periostal mesmo, de uma maneira mais grosseira, fazendo com que você faça volumização profunda, não só superficial no rosto. E é Sim. muito legal isso. É o lugar da modelação, né? A gente faz a modelação que a gente usava com a bioplastia também. São os lugares que o osso vai diminuindo, então a gente coloca e a gente está, além de trazendo mais juventude para a paciente, também trazendo células-tronco no rosto, né? Está perto do periósteo, aqui perto o envoltório que recobre o osso, colocando gordura, você já está estimulando também o tecido ósseo, os tecidos ao redor. É uma célula-tronco, traz rejuvenescimento. A gente observa que o que é envelhecer? É diminuir a gordura do rosto. Fora, diminui o osso, diminui o músculo, mas também diminui a gordura. E o que o Dr. Nívio falou de o olho encovado, aquele olho fundo, isso é algo que denota envelhecimento. Tem alguns aspectos no rosto que mostram que o rosto está envelhecido. Quando essa região malar começa a ficar mais funda, é muito raro hoje em dia, é mais difícil tirar bolsa de gordura na parte inferior das pálpebras, pálpebra inferior. Porque se você tirar muita gordura, você tem que ter um nível de gordura. Ele vai ficar mais encovado e vai deixar um olho mais fundo, um olho mais envelhecido, que é o que a gente não quer quando a gente faz a cirurgia de pálpebra inferior. Então, o que a gente está fazendo agora é preenchendo essa região que afunda também com o tempo, essa região aqui das têmporas. O doutor Nívio falou, a orelha vai ficando mais fina, vai ficando mais comprida também. A gente faz muita cirurgia para diminuir o lobo da orelha, que ele fica mais comprido, né? E trazer toda essa juventude. Porque além da enxertia de gordura, você tem, eu acredito muito que é a célula-tronco, porque a gente trabalha com um material que é fantástico. A gordura é um material fantástico. Ele traz juventude e a gente consegue modelar o corpo todo com essa gordura, porque ela é rica em célula-tronco. Até, doutor Pinotti, doutor Elode, nos Estados Unidos o pessoal tem feito a lipo
Em algumas regiões, no final, faz o Morpheus ou um microagulhamento, pega aquela gordura que foi Sim. retirada e passa por cima como se fosse Sim. um creme, Sim. fazendo com que penetre, então, nas camadas até superficiais da pele, aquela gordura, essas células troncos e nutrientes. Isso tem ajudado muito na recuperação e rejuvenescimento. Ao invés de você usar o ácido hialurônico que as pessoas usam, né? Manipulado, faz os furinhos na pele e coloca um ácido hialurônico, você coloca gordura. A própria gordura. Né? Agora, eu chamo a atenção que eu acho muito, muito interessante. É uma coisa que eu mudei, e para eu mudar não é tão simples, né, em lipoaspiração. Então, eu comecei a agregar enxerto de gordura em todos os pacientes. Todos. E não é à toa, porque se vê muita diferença no resultado, a curto e a longo prazo. E outro detalhe que eu achei muito interessante começar a fazer é a lipoaspiração do colo, para você deixar não só o bumbum com aquele formato coração, mas agora o colo do seio também com esse formato em coração, fazendo lipoaspiração. Então isso é uma coisa que eu aconselho a fazer, porque o resultado é diferente e fica muito bonito. O mento a gente tem lipado também de rotina, né? A papada? A papada. Ah, sim, sempre. Porque não combina, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente vai fazer lipo do corpo todo. Daí a gente limpa o braço, a gente limpa o abdômen, limpa as costas. E a pessoa continua ainda com gordurinha localizada na papada. Fica uma cirurgia que não fica combinando. Né? Então, eu acho que tem que fazer tudo ou não faz. Esses dias a gente né? lipou também uma paciente, lipou o pubis, né? Aquela região do Monte de Vênus. E ela tinha um pouquinho de atrofia de grandes lábios, eu botei um pouquinho de gordura também. Fica Ficou com um formato, né, na parte íntima também bem bonito. Fica bonito. Acho que a gente tem... A gordura é uma substância potente e que está sendo muito pouca falada. Estão dando muita atenção para o ácido hialurônico e estão esquecendo da gordura. E é uma pena isso, porque em resultado, gordura é muito superior ao ácido hialurônico. Em todos os aspectos, em todos os aspectos. Hoje você pode pegar a gordura e fazer com que ela fique quase só como células isoladas, que é chamado nanofat. Você vai então usar aquela gordura nano, né? Para fazer o quê? Às vezes preenchimento que nem com ácido hialurônico você consegue fazer muito bem. Aquelas faces que tem aquela, como é que é o código de barras, você consegue falar mãos. Pra Também, mão, mão é um outro lugar que você consegue colocar com segurança, né? Utilizando a segurança e dá um resultado muito bom. Eu acho que é um avanço que a gente vai ter cada vez mais. Fico entusiasmado de estar com vocês aqui, que o pensamento cada vez vai pensando, né? Que eu posso pôr mais gordura agora, né? Fica o recado, né, para aquele paciente que quer fazer uma lipoaspiração. Esse é o momento de você pedir para o seu cirurgião plástico: já me ajude aqui no meu rostinho também, já me ajude no meu bumbum, e se for possível, já aumente a minha mama também. Né? Esse é o momento. A hora que você for fazer uma lipoaspiração do seu corpo, esse é o momento de você pedir para o seu cirurgião plástico melhorar já o rosto, melhorar já o bumbum e melhorar já a mama. Né? Boa. Fica a dica aí. Uma questão, né? Antigamente era muito tabu botar gordura no glúteo masculino. E eu ponho até Eu hoje. E também, eu tenho ponho. colocado, os resultados são muito bons. Porque, óbvio, não vai ficar com aquele formato feminino. Não. É um formato diferente, você quer ele mais centralizado. Mas o resultado é muito bom. E os pacientes, tirando esse tabu, né, daquele dúvida, se colocava, agora a gente está vendo que colocando e lipando também o tórax, né, você consegue resultados muito bons. Também recomendo. O homem geralmente tem aquela gordurinha acumulada aqui do lado, então a gente tira essa gordurinha. E tem uns que tem o bumbum meio mais chatinho mesmo. Tem que colocar, como se fosse músculo, né? Colocar bem no meio. Fica no assim. meio, assim. Fica bem bonito, legal. Esse é o momento, né? É o homem momento. que quer fazer uma lipoaspiração e tem pouco bumbum, esse é o momento, dele pedir para o cirurgião plástico aumentar o bumbum. Eu acho que fica muito bom também o resultado. Eu gosto. É sempre o que a gente fala, né? Uma lipoescultura. A gente está esculpindo um corpo. A gente está esculpindo um corpo. Bem legal isso, né? São técnicas Nosso que a gente material usa em prol sempre de melhoria do paciente, né? E eu realmente acho que ainda vai avançar muito nessa área. Tanto que uma das pesquisas que está sendo feita é aquilo que eu disse.
é aumentar o tempo de duração da gordura. Então, o pessoal está querendo congelar a gordura para a pessoa poder ficar utilizando ela. Já tem pessoas que usam como célula-tronco mesmo, banco de gordura É. para célula-tronco, para você prevenir o envelhecimento. Quando precisar, já tem aquele estoque de gordura. E com relação a outro ponto que eu acho interessante, assim, para você ver... Então, vamos pergunta. responder, né? Que senão a gente não responde nenhuma pergunta. Lipoaspiração aqui. pode ser feita em qualquer idade? A pergunta é essa agora. O que vocês falam? Eu vou começar pelos extremos, né? As pessoas têm dúvida, vou fazer lipoaspiração numa criança? Não, não vou. Vou fazer lipoaspiração num adolescente? A princípio também não vou. Então, geralmente, abaixo de 18 anos, tem que ter uma conversa importante sobre essa questão de descobrir qual que é a causa da obesidade e tentar tratar principalmente a causa da gordura localizada em pessoas abaixo de 18 anos. Mas não seria a minha primeira indicação, fazer lipoaspiração em quem tem gordura localizada abaixo de 18 anos. Ginecomastia sim, né? É que ginecomastia daí pode envolver A lipo a junto. lipo né? junto, né? E aí eu acho que é questão de bom senso na idade mais avançada, né? Porque é o que os meus colegas aqui já falam. Às vezes não é importante a idade, sim a questão da saúde, né, do paciente, né? O estado de saúde. Porque você pega, às vezes, meninas de 20 anos que, infelizmente, usam droga, bebem muito, fumam muito, e a gente pega paciente de 60, 70 anos super saudáveis, né? Então o risco fica maior nessas meninas que estão fazendo uso de droga, de tabagismo e alcoolismo em excesso, do que você operar uma pessoa de 60, 70 anos saudável, né? Então acho que é tudo muito bom senso e independente do paciente que você vai operar, preparar muito bem todos os pacientes de uma maneira individual, mas sempre preparar, independente da cirurgia que vai fazer, um pré-operatório muito bem feito. Isso aí evita muita complicação. Eu acho que você falou tudo, é pré-operatório, é bom senso. Você falando assim, eu lembrei que eu já fiz uma lipoaspiração em abdômen inferior em uma menina de 17 anos, filha de uma grande amiga minha. A menina tinha uma baixa autoestima, aquela parte de adolescente. Era só abdômen inferior, só um pouquinho. Então, eu fiz essa lipoaspiração nela. Assim, a autoestima da menina mudou muito, porque aquilo incomodava demais. Realmente ela tinha até flacidez na pele, conseguiu retrair, uma pele jovem conseguiu retrair. E ela também tinha, eu lembrei agora, que ela tinha um mento retrognato, ela tinha a mordida certinha e não tinha queixo, praticamente. Aí, naquela época, eu fiz a bioplastia nela e mudou o rosto dela totalmente. Ela era linda, ficou assim muito mais bonita, ficou a autoestima dela. E quando a gente está com a autoestima boa, a gente se sente mais bonita. 17 anos. E hoje eu vejo fotos dela no Instagram, ela está na Itália agora, e eu vejo aquele queixinho marcadinho, bonitinho, a autoestima dela lá em cima, tirando fotos. Ela está morando lá. E então, assim, é tudo o que a gente tem no momento. Eu contraindicaria, eu falaria, não, uma menina de menos de 18 anos não vou fazer uma lipoaspiração, mas no caso dela foi uma indicação. Então é tudo assim mesmo, a gente tem o bom senso e que a gente sabe que a gente pode fazer, o que dá para fazer e o que a gente consegue fazer sem interferir no metabolismo da paciente. Foi uma cirurgia bem simples. Então, tudo tem essa indicação, né, doutor Nívia? A questão reconstrutiva também, né? Tudo tem, assim, de paciente também com 17 que tinha uma lipodistrofia importante de quadril, né? Que ficava daí, ela era magrinha em cima, mas com um quadril muito largo. Nós lipamos basicamente o quadril dela para deixar ela mais proporcional, ficou muito feliz também. Pacientes, às vezes a gente pega gordura de uma área para poder fazer também, às vezes, cicatrizes, né? Ou por trauma, alguma coisa que você, às vezes, tem aquela retração. Você tira a cicatriz e bota uma gordurinha também, melhora. Como a gente falou, né, tem usado para reconstrução em pacientes queimados também. Eu acredito que o avanço da técnica vai ser muito importante nessa próxima década. A gente vai ver cada vez mais a utilização de uma maneira mais frequente. E tu pode fazer algumas coisas no próprio consultório, né?
São anestesias locais, você pode pegar pequenas quantidades também para essas questões bem específicas. Sim, como você falou, né? Grandes lábios vaginais, você consegue fazer um Regiões consultório. locais, braço, você pode fazer, algumas regiões também. Eu lembro uma paciente que incomodava ela, era só o joelho. Ah, Que ela tinha um joelhinho gordo. Aí a gente fez, lipou só o joelho, dos dois lados, ela ficou feliz e contente. o resultado fica bacana, né? Ficou Que é uma muito pele legal. mais forte, né? Bacana. Você sabe que eu estou pensando aqui, abrindo mais o leque ainda, né? A lipoaspiração, ela entra hoje também para fazer o tratamento do lipedema, Sim, né? Que as pessoas têm falado muito sobre isso, né? Que é aquele distúrbio da gordura, no qual o paciente vai ter um aumento, né? Uma lipodistrofia, um aumento de gordura localizada no membro inferior. E, além disso, dor localizada, né? Isso é o clássico do lipedema, né? É a dor onde está a gordura localizada, né? Então, a lipoaspiração ela também é o tratamento para essa patologia, né? E pacientes estão feitos junto com os aparelhos umas retrações bem importantes. Então tem associado o lipedema lipo com a retração de pele também, gordura. Fantástico. E tem resultados muito bons, assim. Tem gente que guiados tá... em ultrassom, né? Sempre essa Não, e tem feito assim, até do membro inferior com cuidado, né? Bem delimitado nesses casos de lipedema. Feito enfaixamento na sequência. Que daí consegue fazer um tratamento, mas é bem interessante. A gente faz quando esse membro inferior em lipedema por faixas, para não ter compartimento, porque um problema que pode acontecer é inchar tudo, né, e prejudicar a vascularização, que é uma vascularização, como o Dr. Pinotti já falou, fina, mas terminal. Então a gente faz por faixas mesmo para poder prevenir, para não ter esses riscos de Eu vejo que aqui a gente pode continuar falando até amanhã, né, na verdade, mas já está mais agora pelo avançado, já passou o nosso horário. Já? Mas é que nós três somos apaixonados, né, pelo assunto, por lipo. Estamos sempre nos atualizando, trazendo o que tem de mais novidade, buscando oferecer para o paciente o que pouco tempo atrás nós não oferecíamos, né, mas trazendo então novidades que vão em prol do paciente, buscando sempre o que a gente vai conseguir agregar naquele momento da lipoaspiração, de maneira ambulatorial, né, também, mas sempre buscando novidades que a gente vai poder ter então um resultado melhor a longo prazo, porque a gordura, sempre lembrando, né, é um tecido do próprio paciente. Então, cuidando bem é algo que vai ficar ali e não vai sair mais. Que bacana. Então, estamos terminando, né? Eu quero agradecer meus amigos, grandes cirurgiões plásticos que estão aqui comigo sempre. O Plasticast é feito por nós três, somos três amigos, três cirurgiões plásticos que estamos aqui dispostos a tirar suas dúvidas e falar sobre esse tema que nós gostamos muito, que é a cirurgia plástica. Hoje nós falamos sobre lipoaspiração. Então, boa noite, Dr. Pinotti, boa noite, Dr. Nível. Muito obrigada por vocês terem estado aqui. Boa noite a vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui que a gente vai responder. E espero que vocês tenham aprendido um pouco desse fascínio que nós temos pela lipoaspiração, porque, na verdade, é uma lipoescultura, é uma escultura que fazemos com um dos tecidos mais nobres que nós temos, um dos tecidos mais ricos e mais vivos, cheios de possibilidades, que é a gordura. A gordura, ela tem que ser bem estudada sempre, a gordura ela é bem-vinda, a gordura no lugar certo, ela traz mais jovialidade, beleza e deixa a gente melhor, né, com melhor aspecto estético. Boa noite, meus queridos. Boa noite, doutora Elódia, doutor Pinotti, meus amigos. Foi sensacional mais um capítulo, né? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a próxima.